Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Jonas. Na semana passada, o Edmilson iniciou com o capítulo 1 e nos trouxe coisas bem legais. O Edmilson nos mostrou o chamado de Deus para o profeta Jonas e vimos também que Jonas fugiu desse chamado. Então, se você não assistiu ao nosso culto da semana passada, eu quero te encorajar você ir no nosso canal no YouTube e SIRP e assistir essa primeira aula que foi muito boa. O Edmilson nos trouxe 4 pontos, né? Então, se você não assistiu, eu vou fazer meio que um resumo aqui agora. O primeiro ponto que ele nos trouxe foi que reconheçam e entendam a soberania de Deus na sua vida e tudo que envolva ela. O segundo ponto, vimos que o nosso pecado afeta outras pessoas. O terceiro, quando não lidamos com as circunstâncias da vida que tomam conta da nossa mente e coração, nós vimos o quanto que elas podem nos afetar. E o quarto, por fim, vimos que todas essas coisas aconteceram com Jonas porque ele desobedeceu a Deus. Não sei também se vocês lembram, para aqueles que assistiram, como que se encerrou esse primeiro capítulo da semana passada. Então eu quero voltar aqui nesse versículo. O capítulo 1 terminou assim: Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então vamos, a partir daqui, iniciar o capítulo 2. Mas segundo esse versículo que nós acabamos de ler, Jonas se encontrava em uma situação bem delicada. Creio que você concorda comigo. E eu fiquei pensando sobre esse versículo, né? Um homem dentro de um peixe. Eu acho que era bem difícil para Jonas. Acho que foi difícil para Jonas. E eu fiquei pensando aqui, mais uma vez, com os meus botões, e acredito que o lugar que Jonas se encontrava, eu creio que era um lugar escuro, um lugar molhado. Eu creio que o cheiro não era muito agradável. E com certeza a sensação não deveria ser a das melhores. Eu não sei se você concorda comigo, se você já parou para pensar em algum momento, se imaginar dentro da barriga de um grande peixe. Pensa aí, medita aí, você pode colocar no chat também. Mas eu queria fazer uma pergunta para nós. Você já se encontrou em meio a uma situação de desespero, de angústia e principalmente de medo? Talvez assim como Jonas se encontrou na barriga desse grande peixe. Eu queria compartilhar com vocês algo que eu senti, que isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo quando eu morava em São Paulo. Aconteceu quando eu precisei limpar a minha caixa d'água. Né? Eu morava na casa térrea, havia uma outra casa em cima da minha e a caixa d'água ficava em cima dessa outra casa. Só que para eu subir até a caixa d'água, não era muito fácil. Eu tinha que colocar uma escada de madeira na varanda da casa em cima da minha para que eu pudesse ir para chegar até a laje. E quando eu consegui subir e chegar até a laje, eu descobri naquele momento que eu tinha medo de altura. Eu nunca soube que eu tinha medo de altura, descobri ali. E era uma casa bem alta. Eu nunca havia sentido o que eu senti naquele dia, o pânico, o medo. E depois que eu limpei a caixa d'água, eu não conseguia mais descer da laje. O meu irmão estava comigo, me ajudando. Ele falou: Leandro, desce. Eu simplesmente não conseguia. Eu travei. Eu comecei a ter pavor, pânico, achando que eu ia cair da laje ali. Começou a me dar uma vontade de chorar e foi um desespero interno muito grande. Eu cheguei até a pensar em chamar o bombeiro, porque eu não conseguia me concentrar e descer. Eu fiquei em pânico mesmo. Foi muito difícil para mim. Talvez você já teve esse sentimento de pavor, de medo, achando que até que iria morrer. E nesses momentos difíceis, como eu compartilhei no meu caso, é quando nós recorremos para algumas coisas. Pensamos em algumas coisas.
A primeira coisa que eu pensei quando eu compartilhei foi chamar o corpo de bombeiro para poder me tirar lá de cima. E eu não tinha como sair, eu tinha que descer da mesma forma que eu subi. Mas quando olhamos para a história do profeta Jonas na Bíblia, em meio ao pânico, a angústia e o medo, e até sobre uma possível dúvida se ele iria sobreviver, porque ele estava na barriga do grande peixe, Jonas pensou em Deus. Ele recorreu para Deus. Ele decidiu falar com Deus. E eu quero te chamar a se concentrar nesses próximos minutos. E vamos aprender como Jonas buscou Deus nesse momento tão difícil que ele se encontrava na barriga do peixe. O capítulo 2 se inicia assim. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. A angústia de Jonas, o medo e até mesmo a dúvida se ele iria sobreviver, fez com que Jonas buscasse ao seu Deus. É essa palavra que a Bíblia usa. Orou ao seu Deus. Ele estava totalmente entregue àquela situação. Não havia mais o que ele fazer. Ele se encontrava em um lugar, como já falei, possivelmente não muito bom, desconfortável, com medo, angustiado, em pânico. Jonas não tinha mais o que fazer, a não ser ter esperança em Deus. Quer dizer, ter esperança no seu Deus. E podemos ter um pouquinho de Jonas em nós, podemos ter um pouquinho de Jonas em nossa vida. Sabe por quê? Porque normalmente são nesses momentos difíceis que parece não ter saída, que buscamos mais a Deus e reconhecemos que Ele é a nossa única esperança. Pense na sua vida. Será que nós não nos parecemos um pouco com Jonas nesse ponto? E eu quero trazer você a pensar em um ponto. Quem é o grande peixe na sua vida hoje? Qual lugar ou ambiente você precisa sair o mais rápido possível? O que tem te engolido? O que tem tirado a sua liberdade de viver? O que faz você ter medo hoje? Angústias. O que faz você até duvidar se viver é a melhor opção? O que faz você até mesmo duvidar do amor de Deus por você? Pense na sua vida, reflita e chegue nessas respostas. Quando eu olho para Jonas, eu acho incrível quando ele orou na barriga do peixe. Simplesmente, na minha visão, foi maravilhoso. Foi um milagre Jonas orar na barriga do peixe. Sabe por quê? Porque Jonas não havia orado em nenhum momento até aqui. Ele só orou agora. Vamos fazer um pequeno resumo até aqui. Jonas não orou quando Deus o chamou e o enviou para Nínive. Ele não orou quando ele fugiu para Tarsis. Ele não orou quando ele entrou no navio. Ele não orou quando veio a tempestade, quando ele estava lá no porão dormindo. Jonas não orou quando o mar ficou agitado. Jonas não orou em nenhum desses momentos. Interessante isso, né? Jonas teve várias situações pequenas até chegar nesse momento que nós estamos falando. E Jonas poderia ter orado. Ele poderia ter buscado a Deus nessas pequenas situações. Mas só deixou para orar quando ele se encontrou na barriga do peixe. Só deixou para orar quando ele se viu em uma situação bem ruim e difícil. Jonas só orou depois que viu que não tinha mais o controle de nada. E essa história pode ser similar para nós essa manhã, para mim e para você.
Porque passamos por tantas situações no nosso dia a dia, na nossa semana, situações pequenas, é verdade? Mas às vezes nós não oramos, não falamos com Deus, não lemos a Bíblia, não lembramos de pedir as orientações de Deus. E às vezes saímos fazendo um monte de coisa e nós não pedimos a direção de Deus. Por exemplo, falar com Deus antes de começar o seu dia. Buscar as orientações de Deus antes de fazer qualquer coisa no seu dia. Antes de trabalhar, antes de ir para a escola, antes de ir para a academia. Jonas poderia ter evitado tudo isso que ele está falando aqui, se ele tivesse buscado as orientações de Deus nas pequenas coisas. Como nós podemos evitar muitas coisas em nossa vida se buscássemos as orientações de Deus nas pequenas coisas, quer dizer, no nosso dia a dia. Olha que interessante, buscando a Deus no nosso dia a dia e nas pequenas coisas que vão acontecendo, nós podemos fazer com que essas pequenas coisas não se tornem grandes coisas. Quando a gente ora e pede as direções de Deus nas pequenas coisas, Deus nos ajuda. E essas pequenas coisas não vão se tornar grandes coisas lá na frente. E Jonas disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Eu não sei o que vem no seu coração ao ler esse versículo, mas no meu eu fico super confiante. Porque esse versículo nos mostra que Deus sempre vai nos responder. Do lugar mais escuro que tivermos, quando gritarmos por socorro, quando clamarmos por Ele, é fato, Deus vai nos ouvir sempre, não importa onde eu e você estejamos. Podemos falar com Deus de onde for e Ele vai nos ouvir. Como você se sente hoje? Como você está vivendo a sua vida? Quais os sentimentos que você tem tido? Eu não sei, Deus sabe. E Ele quer te ouvir, Ele quer te ajudar. Deus quer que você peça a ajuda dEle. Ele quer que você reconheça que você não é capaz de sair dessa sozinho. Porque Ele quer te ajudar. E nós, amigos e irmãos, nós não podemos agir como Jonas nesse ponto. Não espere chegar ao fundo do poço. Não espere chegar a um lugar onde vai ficar muito mais difícil você sair. Ore, peça a Deus. Busque a Deus nas pequenas coisas do seu dia a dia. E não espere perder o controle da situação para correr para Deus. Não espere chegar no fundo do seu casamento. Não espere chegar no fundo da sua vida de pureza. Não espere chegar no fundo de uma vida de mentiras. Recorra a Deus antes, para que isso não se torne algo maior. Amém? Vamos prosseguir com as palavras de Jonas. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Do versículo 3 ao versículo 6, vemos Jonas expressando palavras de desespero. São coisas bem profundas que ele está falando aqui. Jonas disse que Deus o havia expulsado da sua presença. Jonas fala que as águas agitadas o envolveram, quer dizer, ele estava quase se afogando. O abismo me cercou. Abismo na Bíblia
se remete a Sheol, que quer dizer morte, quer dizer, Jonas viu a morte de perto. É isso que ele está falando. E no último trecho, Jonas fala: mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Eu acredito que nós já passamos por alguma situação que ficamos gratos por alguma coisa, né? Alguma coisa que alguém fez por você que você falou: uau, sou grato pela sua vida. Eu fiquei muito grato uma vez, quando eu estava desempregado e eu fui entregar currículos lá em São Paulo e para melhorar a situação eu perdi todos os meus documentos no ônibus. E foi muito difícil porque eu cheguei em casa e não encontrei os meus documentos, eu tinha passado por um monte de lugar, não fazia ideia de onde estavam os meus documentos. Como eu falei, eu perdi no ônibus. A minha sorte é que uma pessoa que me conhecia, viu e me ligou, me procurou e entregou todos os meus documentos. Quando a pessoa me ligou, falou que tinha encontrado os meus documentos, eu não acreditei e quando eu fui até a pessoa, eu fiquei super grato a essa pessoa. Sabe, irmãos e amigos, por que eu estou falando esse ponto sobre gratidão? Porque é exatamente isso que Jonas começa a fazer a partir de agora. A partir desse ponto do texto, as palavras de Jonas começam a mudar. Ele começa a reconhecer quem é Deus. Ele passa a expressar as palavras de gratidão a Deus. E ele reconhece que foi Deus que o livrou da morte. Por isso que o texto, quando você lê, ele dá uma mudada. Nós vamos estudar mais sobre esse ponto. Então, me acompanhe. E Jonas fala no versículo 7 e 8. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Nesse trecho é muito claro que Jonas reconhece que existe apenas um Deus de misericórdia. Ele fala que quando as pessoas acreditam em ídolos inúteis, quer dizer, quando as pessoas acreditam em outros deuses, quer dizer, quando as pessoas colocam a sua esperança em outra coisa a não ser Deus, ele está falando que essas pessoas desprezam a misericórdia de Deus. Quando nós colocamos nossa confiança em outras coisas, nós estamos rejeitando o Deus de misericórdia. O que Jonas está nos dizendo nessa manhã é que não coloque a sua esperança no lugar errado. Me acompanhe nesse pensamento. De uma certa forma, Jonas acreditou que poderia fugir de Deus. Jonas acreditou que poderia, de alguma forma, escapar de Deus. Jonas acreditou em si próprio. Isso é uma forma de idolatria. Jonas fez de si mesmo o seu próprio Deus. Sabe por quê? Porque Jonas rejeitou as direções de Deus e seguiu as suas próprias direções. Isso é uma certa idolatria. E tem pessoas que colocam a sua confiança em si mesmo. Colocam a sua confiança nas habilidades físicas, na inteligência, no seu potencial. Pessoas colocam a sua confiança em outras pessoas também, em dinheiro, em salário. E tem pessoas que colocam a sua confiança em coisas e bens. E tudo isso pode ser insignificante. Sabe por quê? Porque tudo isso pode ir em um instante. Em um estalar de dedo, todas essas coisas podem ir. Sabe por quê? Porque a vida é frágil. O viver ou morrer não depende de mim ou de você. Essa decisão não está em nossas mãos. Por isso que a nossa confiança deveria estar somente em Deus.
e não em outras coisas. E é esse ponto que Jonas nos traz. Pense nisso. Quem você está adorando? Em quem você está confiando? E Jonas segue. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Vemos nesses versículos que toda a situação de dificuldade que Deus trouxe para Jonas, aparentemente, até esse ponto, trouxe e gerou arrependimento no coração de Jonas. Jonas fugiu de Deus, não havia orado em nenhum momento, foi engolido pelo grande peixe, orou dentro da barriga do peixe, reconheceu que Deus o livrou da morte. Olha as coisas que está gerando no coração de Jonas, que interessante, não é verdade? E nesses versículos nós lemos que, e Jonas diz, né, que ele vai oferecer um cântico de gratidão. Quer dizer, que Jonas iria fazer uma música de gratidão a Deus. Jonas queria fazer um sacrifício para Deus. Uau, que coração! Né? O capítulo 1 vimos ele fugindo o tempo todo, agora nós estamos vendo Jonas totalmente entregue a Deus. E possivelmente essa parte que Jonas fala, né, que o que prometi cumprirei totalmente, se refere ao chamado de Deus no capítulo 1. Quando Deus envia ele para Nínive. Então quando ele fala cumprirei, ele está falando para Deus, Deus, eu vou voltar, eu vou pregar lá em Nínive. Nós vamos ver isso no capítulo 3 e 4 adiante. Mas ele se compromete a Deus que ele vai fazer o que Deus pediu para ele fazer. E no final, Jonas encerra. E ele confessa que a salvação vem apenas do Senhor. Caramba! Isso é muito inspirador. É incrível poder pensar nisso. Olha o coração de Jonas. E aqui que está um ponto, meus irmãos e amigos. Não poderia ser assim conosco? Não poderia ser assim com todas as pessoas que passam por dificuldades? No fim, que todos nós mostrasse arrependimento para Deus, assim como Jonas está demonstrando aqui? Não seria legal se todo mundo fosse assim? Como seria maravilhoso se usássemos a história de Jonas como padrão para as pessoas reconhecerem quem Deus é? Como seria incrível se todas as pessoas que passassem dificuldades, pessoas que chegassem no fundo do poço, que chegassem a uma situação como a de Jonas, beirando a morte, se elas buscassem a Deus de uma forma sincera, como nós estamos vendo Jonas. A grande questão é que nem sempre é assim. Tem pessoas que passam por situações difíceis, como a de Jonas, ou até pior do que a de Jonas. Tem pessoas que passam e chegam ao fundo do poço, literalmente. E falam que vai mudar, e falam que vai buscar Deus, que vai se encontrar com Jesus, que quer mudar de vida. Mas chega no final, não se arrepende. Estamos vendo aqui uma situação de um homem que passou por dificuldades, mas que ele deu passos de arrependimento. Sabe, pessoas que são levadas a situações que vão ao extremo, mas tem pessoas que continuam incrédulas, tem pessoas que não mudam de vida. E infelizmente pessoas assim morrem na sua incredulidade. E esse é o ponto, amigos e irmãos, nem sempre as dificuldades que as pessoas passam vão gerar arrependimento em suas vidas. Nem sempre as dificuldades que nós passamos, infelizmente, gera arrependimento em nosso coração. E eu quero trazer uma reflexão para nós nessa manhã. Eu quero falar com você que está me assistindo. Como tem sido os seus tempos de oração?
Você tem falado com Deus nas pequenas situações que acontecem no seu dia a dia, na sua semana? Ou você só ora a Deus quando chega em uma situação crítica? Você tem trazido Deus para a sua vida nas pequenas coisas? Você compartilha com Deus as suas aflições, os seus medos, as suas alegrias? Segunda coisa, vimos que Jonas fugiu de Deus vimos que Jonas quis seguir suas próprias direções. E com isso ele colocou a sua esperança em outras coisas, no caso ele em si mesmo. Onde você tem colocado a sua esperança? No que você tem acreditado? O que você tem seguido? São as direções de Deus? Ou são as suas próprias direções? Ou são direções de pessoas? Ou são direções da sua família? Direções dos seus amigos lá do seu trabalho, da sua faculdade? Em quem você tem colocado a sua esperança? As dificuldades que passamos na vida deveria nos trazer arrependimento, deveria nos fazer seguir um caminho diferente. Como tem sido isso para você? As dificuldades que você tem passado têm trazido arrependimento ou você permanece no erro? Como tem sido essas coisas para você? De todas as coisas que nós temos falado aqui nesse capítulo 2 de Jonas. Eu não sei você, mas eu estudando esse texto me fez refletir em tantas coisas da minha vida. Porque antes de eu pregar para vocês, eu preguei para mim. E foram essas coisas que me fizeram refletir e estou trazendo essas coisas para nós nessa manhã. Pense e busque ajuda. E para encerrar aqui o nosso tempo, eu queria encorajar todos nós agora nessa manhã, porque nós temos a oportunidade de cada dia nos relacionar com Deus, através da oração. Olha como que nós vimos, olha o quanto que a oração é importante, olha o quanto que a oração é eficaz. Podemos sempre ter esperança na palavra de Deus, nas direções de Deus, nas promessas de Deus. E o principal, Deus, por ser um Pai amoroso e por querer o nosso bem, Ele sempre vai nos dar a oportunidade de aprendermos e crescermos com as dificuldades que aparecem na nossa vida. Isso é muito especial. A gente precisa mudar a nossa visão humana das coisas. As dificuldades é para crescimento, é para nos aproximarmos mais de Deus. Às vezes a gente pensa que as dificuldades é para nos afastar de Deus. Essa não é uma visão espiritual. E o capítulo 2 termina assim: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Deus, ao ver o coração de Jonas, Deus dá ordem ao peixe para que vomitasse Jonas. E a Bíblia fala que ele foi em terra firme. Então nós vamos parar por aqui. Aqui se encerra esse capítulo 2, que nós falamos sobre a oração de Jonas. E na semana que vem o Edmilson volta com o capítulo 3. E temos ainda muita história para a gente poder estudar juntos. Eu espero que todos esses pontos que nós trouxemos aqui hoje possam te ajudar na semana. Que você possa refletir, que você possa buscar ajuda. E nós estamos aqui. Se você está nos visitando, se você quer conhecer mais sobre esse Deus, nós teremos a maior satisfação de sentar com você com a Bíblia e de falar para você, de mostrar para você as coisas que nós temos vivido com esse Deus de misericórdia. Então, eu espero você na próxima semana e vamos, como eu falei, para o capítulo 3, mas agora eu quero convidar você a uma oração. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado por todas as coisas que nós estudamos. Obrigado por todas as coisas que nós vimos aqui nessa questão de termos esperança de que o Senhor vai nos ouvir quando a gente orar, quando a gente clamar, não importa onde a gente esteja.
O Senhor está sempre pronto a nos ajudar. Que nós possamos colocar nossa esperança, nossa confiança sempre no Senhor, Deus. Sempre no Senhor. E que as dificuldades que nós temos enfrentado a cada dia, a cada semana, que isso possa nos aproximar mais do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo, que nós possamos continuar adorando o Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aqui assistindo, que isso possa transformar o nosso coração em meio às dificuldades e todas as coisas que nós passamos no nosso dia a dia. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, que eu oro muito grato. Amém. Novamente, te vejo na semana que vem, capítulo 3 de Jonas. Um abraço, uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.